Tudo bem? Corrida e montanha são duas coisas que a gente gosta muito, não é? Imagina se tivesse uma corrida na maior montanha das Américas. Pois bem, tem a Aconcagua Ultra Trail, a corrida na montanha mais alta do mundo fora dos Himalaias. Eu fiz essa prova em 2019 e vou contar para você sobre como treinar, os equipamentos que eu usei e os mais interessantes que você tem que escolher, como se aclimatar, super importante numa prova em altitude, e alguns cuidados que você tem que ter num lugar como esse. Bem-vindo ao segundo congresso online de Trail Running do canal Gear Tips. Eu sou Enzo Amato, profissional de educação física, sou colunista no canal do programa Fôlego com dicas de treino. Me siga aí nas redes sociais, @EnzoAmatoTreinador. E antes de começar, eu lembro que esse vídeo não está sendo gravado, não é ao vivo, né? Ele foi gravado e editado, mas eu estou assistindo junto com você, então eu posso responder perguntas. Se você tiver alguma dúvida aí durante o vídeo, vai anotando aí no chat e eu tento responder o mais breve possível, beleza? É isso aí, vamos lá, Aconcagua Ultra Trail. Primeiro eu vou falar como chegar, né, em Penitentes. Penitentes é o lugar onde você vai se hospedar, caso você tenha que fazer aclimatação obrigatória. E ele está a uns 100 quilômetros de Mendoza. Bom, enfim, você tem três opções. A primeira, vou falar primeiro a mais conveniente. A mais conveniente é sair de São Paulo, pegar um voo direto até Mendoza. Antes da pandemia tinha 3 voos por semana com a Latam e 3 voos por semana com a Gol. Essa é a opção mais fácil. Depois de chegar, a outra opção de avião é você parar em Buenos Aires e depois seguir até Mendoza com outro voo. E a outra opção é você sair do Brasil, ir até Santiago no Chile e depois pegar um outro avião para Mendoza na Argentina. Isso aí envolve troca de país, eu prefiro ir direto para o país que eu vou correr. É mais fácil e melhor. Mas aí é de cada um está num canto do país e serve melhor fazer de uma forma, né? Bom, chegando em Mendoza, você tem a opção de alugar um carro e seguir até a região da Aconcagua, que é Penitentes, é uma estação de esqui. Obviamente em fevereiro não vai ter neve, é o fim da temporada de verão do Aconcagua, né? Temporada de turismo no Aconcagua. Penitentes está a 6 quilômetros da entrada do Parque Aconcagua. E, bom, é ali que ocorre a entrega de kit e tudo, já está a 2.600 metros de altitude. Então você sai de Mendoza, que está a 500 metros do nível do mar, e pega a estrada, subindo, paisagem super espetacular. Se você tiver essa possibilidade de pegar um carro, se tiver em mais pessoas, ótimo. Se não, tem a opção de você sair do aeroporto de Mendoza, ir até o terminal de ônibus, com táxi, e de lá você pegar um ônibus que vai até Penitentes. Mas aí não é tão frequente. Eu sugiro que você que você alugue um carro, é a sua melhor opção. É a mais cômoda, vamos dizer assim. Porque você vai ter bagagem, vai ser um pouco complicado pegar um ônibus de linha até lá. É uma viagem um pouquinho longa se você for de ônibus, vai durar mais de 2 horas, 3 horas mais ou menos. Enfim, e complica um pouco para voltar. Você vai ter que estar lá pronto para voltar na hora que o ônibus passa. Não é toda hora que ele passa, deve ter um ônibus de manhã, outro de tarde. Então a opção de alugar um carro é a melhor. Bom, chegando na altitude, o que você faz? Você nunca correu uma prova em altitude, talvez você tenha ido pouquíssimas vezes para um lugar que está muito acima do nível do mar. E, bom, basicamente todas as pessoas se aclimatam. Todas as pessoas vão se acostumar a isso. Algumas se acostumam muito mais rápido que outras. Então, as distâncias de 60 e 100 quilômetros, obrigatoriamente você tem que se aclimatar por 2 dias. Então, ou seja, você tem que ficar hospedado ali naquela região de Penitentes que está perto da entrada do Parque Aconcagua, nessa estação de esqui que eu falei, né? Bom, aí você tem algumas opções de hospedagem, desde o hotel onde você retira kit, o hotel
a organização da prova vai ficar ali. É um valor um pouquinho maior, né? Um hotel mais estruturado. Você tem até a opção de ficar num hostel. Num hostel você sabe que se você não levou sua comida, que é algo difícil, se você saiu do aeroporto de Mendoza e pegou o carro e foi para Penitentes, não vai ter mercado ali no caminho, você vai ter que parar na cidade para conseguir alguma coisa. Então, num hostel, a opção é você contratar o hostel com a alimentação ou você usar dos hotéis, os pequenos hotéis que tem ali em volta, para comer nesses hotéis. Também é uma opção. Então, tem várias opções de acordo com o bolso de cada um. Lembrando que depois eu vou falar do câmbio também. É interessante viajar para a Argentina, já que o dólar foi para as alturas, né? O real desvalorizou demais. O peso desvalorizou mais do que o real, então ainda é conveniente vir para a Argentina. Mas depois eu falo disso. Bom, aclimatação. O que você vai sentir quando você chegar na altitude? Você saiu de Mendoza a 500 metros do nível do mar, como eu falei, e foi para Penitentes, que está a 2.600. Você pode ter uma leve dor de cabeça no começo. Algumas pessoas vão sentir isso. É importante você tomar bastante água quando você está na altitude. Então você tem que prestar atenção nisso. Você toma mais água do que quando você está na praia, por exemplo. Você tem que tomar cuidado. Bom, dor de cabeça você vai ter. Então, se você chegou no primeiro dia, chegou lá em Penitentes, sentiu um pouquinho de dor de cabeça, é bem provável que no dia seguinte você já não sinta mais essa dor de cabeça. É sinal de que você está se acostumando com a altitude. Outra coisa interessante para fazer, se você chegou em Penitentes, está prestando atenção com a água, você pode também fazer pequenas caminhadas. Sai para andar um pouco, se exercitar, pode correr também se quiser. Se você tiver com uma dor de cabeça muito forte, não faça isso. É importante você ter seus medicamentos, falar com o seu médico, falar que você vai para a altitude, se ele pode te recomendar alguma coisa, caso você sinta algo diferente disso, mas basicamente a maioria das pessoas vai ter dor de cabeça e quanto mais tempo ela fica submetida àquela altitude, essa dor de cabeça vai passando porque ela está se acostumando com aquilo. Que mais? Dá um corte aí, por favor. Bom, na altitude basicamente isso. Eu vou falar o que você sente quando você está correndo, né? Mas isso eu falo um pouquinho mais para frente. Ou não, eu falo já. Quando você está correndo, a prova tem distâncias de 15, 25, 42 km, 60 e 100 km. Como eu falei, os 60 e os 100 tem que se aclimatar por 2 dias. Quem vai fazer as outras distâncias pode chegar lá um dia antes. E aí é complicado se você não sabe como o seu corpo reage à altitude. Por mais que você tenha ido alguma vez para a altitude e não sentiu nada, quando você for numa outra vez, talvez você pode sentir. Não é que você não sentiu nada numa vez, não vai sentir nunca. Então pode ser que você sinta. Então é interessante, se você puder, mesmo que não seja obrigatório, tentar ir pelo menos um dia antes da prova, ou 2 até, porque a prova larga de manhã. Se você chegar um dia anterior, é muito pouco tempo para você se acostumar. Então é interessante você chegar 2 dias antes. As distâncias menores, o 25 e o 42 chegam até 3.300 metros. Quando você se acostuma no 2.600, se você tem que chegar num dia de corrida, por exemplo, chega no 3.300 e volta, não vai acontecer nada. Você não vai sentir mais dor de cabeça por causa disso, você já estava praticamente na altitude que você ia correr. Diferente o máximo que pode acontecer com você, e não é máximo, mas vai acontecer, é que você vai sentir que você corre mais devagar. Você não consegue ir para a mesma sensação de cansaço que você tem num treino de subida, por exemplo, que você fez, aquela mesma inclinação e naquela mesma velocidade que você correu, você vai estar com uma sensação de cansaço muito maior na altitude. Só que aí o seu corpo mesmo se resguarda. Você vai chegar e vai tentar correr e vai ver que o corpo não responde, você vai acabar correndo mais devagar. Você não corre o risco de se matar correndo forte quando o seu corpo não aguenta. Então o seu corpo vai dar o sinal de que você só consegue fazer aquilo e pronto. É aquela velocidade que você consegue correr. Então não tem o que se preocupar.
Os que correm 60 quilômetros e os que correm 100 quilômetros, eles podem chegar a 4.200 metros de altitude. Então de 2.600 que você já teve que se aclimatar 2 dias, você ainda vai para uma diferença de altitude considerável. Só que, como eu falei, também é o mesmo caso do outro, você vai numa tacada só e volta. Então o que mais pode acontecer com você é você sentir que fica muito ofegante, que você, para uma velocidade bem lenta, uma tartaruga, correndo feito uma tartaruga, você está se sentindo ofegante. Beleza, sinal que você está indo forte para aquela altitude que você está naquele momento. Não tem problema nenhum. O problema é você está com tontura. O problema durante a corrida, você está com tontura, não está se sentindo bem. Só que aí, o que acontece? Durante a prova, tem na parte do 3.300, que é o retorno para algumas pessoas, é um acampamento. E nesse acampamento tem um médico, tem o seu posto de hidratação. E aí vai ter um médico, ele vai te observar. Por mais que você diga, a gente que corre, né, é sempre assim, né, a gente sempre acha que está bem. Você está se matando ali e você fala, tá tudo bem. Mas o médico vai ver se você está bem ou não. Se ele falar para você descer, é porque você está muito mal. E você tem que entender que você não está no seu ambiente, você está na montanha. Você está na maior montanha das Américas e você tem que respeitar o lugar que você está. Não é questão religiosa que eu estou falando, você tem que entender a localização geográfica que você se encontra. Então, num lugar, na montanha, você não vai porque você é guerreiro. Você não continua a prova subindo, subindo, subindo porque você é guerreiro. Você vai porque você pode. Se o médico te avaliar e ele falar que você não pode, você desce. Porque é perigoso você ter algum edema pulmonar. E quando isso começa, o que você tem que fazer? Lógico, é muito difícil que isso aconteça com 3.000 metros. Mas alguns outros sinais de falta de consciência, imagina você ficar muito mal no meio da montanha, sem ninguém, né? Outros corredores vão ter que te ajudar. Você tem que ser consciente de que você tem que ser autônomo na montanha e consciente de que você está num lugar que é difícil para você se adaptar a ele. Então, se naquele dia a montanha não quer que você suba, você não sobe, você volta. Peguem exemplos de Fernanda Maciel, que já tentou, quando ela tentou bater o recorde de velocidade de subida e descida no Aconcagua, a primeira tentativa dela ela teve que descer. É bem provável que se ela tivesse tentado ser guerreira, ela tivesse morrido. Simples assim. Ela desceu, resgatada, ela estava a mais de 6.000 metros, mas no ano seguinte ela foi e fez o que tinha que fazer. Então a montanha vai ficar lá, não se preocupa. Se você não puder concluir a prova, ou chegar na altitude máxima que você gostaria, a montanha vai continuar lá, você pode voltar numa outra oportunidade, beleza? Segurança na montanha é muito importante. A gente que está acostumado a correr, acha que é só a nossa vontade que nos move, né? Mas quando a gente está na montanha, a gente tem que observar outras coisas também. Então é super importante que você respeite a opinião do médico, a avaliação dele e que você note esses sinais. Se você vê que não é aquele dia, você não está legal, você tem que descer, beleza? Como você treina para uma prova dessa? Para algumas distâncias, basicamente você sobe, chega no ponto mais alto do seu percurso, faz o retorno e volta para o lugar que você largou. Então é uma ida e uma volta. Como é que você treina para uma prova assim? Se a gente fala de 60 km, você sobe 30 e desce 30. Onde você vai treinar assim? Que rua que você tem para treinar algo específico? Não tem. Então a gente adota algumas estratégias para deixar você preparado para diferentes situações. É lógico que eu estou dando um apanhado geral, né? Quando eu estava falando de aclimatação, de percurso. Quando você quiser se aprofundar mais na prova, saber um pouco mais em detalhes, você entra no site da prova lá, aconcaguaultratrail.com, e segue também a prova nas redes sociais e tudo. Mas enfim, como você vai treinar? Você vai se adaptar a algumas situações que você pode encontrar lá. Subida. Então você está acostumado a fazer seus treinos. Peraí, antes da subida vamos falar como você já treina.
Se você escolhe uma distância, você treina, faz os treinos para te deixar confiante para concluir aquela distância. Então você escolheu 25, 42, 60, você tem que fazer treinos longos, né? Alguns treinos longos para o seu corpo se adaptar e você ficar confiante mentalmente com aquela distância. Beleza. Bom, mas aí tem subida. O que você vai fazer? Você vai fazer os seus treinos longos, como você sempre faz para outras distâncias de provas convencionais, e vai acrescentar treinos de subida. Não necessariamente um treino só de subida. Você vai colocar subidas dentro dos seus treinos. Então você fez um treino de um longão, procura lugares onde você toda hora está subindo e descendo. Toda hora se acostuma seu corpo com sobe e desce. Vai fazer treino de ritmo? Beleza, treino de ritmo é aquele treino que você... batimento no talo, ritmo intenso para aquela distância que você tem que fazer. E beleza, mas no fim do seu treino de ritmo, você coloca algumas subidas. Se você tem uma rua inclinada perto da sua casa, beleza, fiz o meu treino de ritmo, agora eu vou ficar subindo e descendo aqui algumas vezes para acostumar a musculatura naquela inclinação. Ou acostumar a musculatura a sair do que ele está acostumado a fazer, que é só plano, né? A gente sempre que vai treinar, sempre busca fazer só plano, né? Então é importante você dar atenção às subidas. Então todo treino de corrida tenta colocar um pouco de subida no seu treino, beleza? E descida, né? Tem que treinar na descida? Não necessariamente. Para ficar bem para as descidas, você tem que estar forte, né? A gente tem mais impacto quando está descendo do que quando está subindo, né? A gente tem que perder o desnível, né? E isso gera mais impacto no corpo. Bom, então para ficar forte você faz treinos de força. E aí, não sei se você gosta de fazer musculação, se você gosta de fazer pilates ou funcional ou crossfit ou qualquer tipo de treino de força. Você tem que fazer alguma coisa. Se você vai treinar em casa, fazer agachamento com, sei lá, saltando, é uma forma de treinar força também. Tudo você tem que se adaptar. É importante você ter uma orientação para não exagerar. Se você de repente viu um dos meus vídeos do fôlego lá que eu falo como treinar salto, e você vai arrebentar fazendo treino de salto, vai ficar 20 minutos fazendo salto, você vai ficar sem andar uma semana inteira, de dor nas pernas. Então você tem que ter orientação de um profissional de educação física, de preferência, né? Não, a orientação vem de um profissional de educação física. Se você não tiver orientação, essa é a desvantagem que você tem. Então, orientação para como você vai adotar o seu treino de força. É importante você fazer o que você gosta. Então, se você detesta ir numa academia, tenta se informar em como você vai fazer para treinar força fora da academia. Dá para treinar onde você faz o seu treino de corrida, dá para adaptar algumas coisas, saltos, como eu falei, e outros, fazer agachamento com algum peso, algum tipo de sobrecarga. Se não tem sobrecarga agora, faz sem peso para começar. Você tem que encontrar alguma coisa que você goste para se adaptar, para treinar força de alguma maneira. Isso quer dizer que se você só treinar corrida, você não consegue fazer essa prova? Consegue. Algumas pessoas, você vai conhecer pessoas que correm pra caramba e nunca fizeram musculação, nunca fizeram nada de força. Tem. Mas você está se resguardando, você está diminuindo a chance de se lesionar se você der atenção aos seus treinos de força. Como eu falei, algumas distâncias são sobe metade da prova, desce a outra metade. A descida castiga, você já vai ter subido, você já vai estar cansado, você vai ter que descer, o joelho vai sentir bastante. Se você já sabe que seu joelho reclama um pouco, você tem que se dedicar aos treinos de força, tanto quanto os outros treinos de corrida. Isso quer dizer que você tem que ir 5 vezes na semana fazer treino de força? Não, é o mínimo para te deixar forte para correr bem. Então a especificidade, se você vai numa prova de corrida, você tem que correr. Agora, o treino de força, se você fizer ele 2 vezes na semana, colocar exercícios de perna 2 vezes na semana, você vai ter um aumento da força muito grande. Se você não faz nada hoje de força e começa a fazer, sua força vai aumentar muito. E esse aumento da força já vai ser suficiente para te deixar bom, mais resistente na corrida, para chegar mais longe, que é o que importa numa prova dessa. Beleza?
Se ficou alguma dúvida aí é só mandar pergunta. Falei de treino de subida, descida tem que fazer força, e os seus treinos de corrida, que é o que você já vinha fazendo para determinadas distâncias. Não precisa ser mais do que você faria para uma prova de asfalto, por exemplo. O percurso dessa prova, ele é uma trilha, tem muita pedra, só que ele tá marcado o percurso, boa parte dele pelo menos, porque a gente entra num determinado ponto, depende da distância que você está fazendo, mas a gente entra pelo parque, né? O Aconcagua é um parque, você tem que pagar a entrada, lógico que você vai pagar na acreditação essa entrada, não na hora da corrida, mas você tem que entrar, e toda a área do parque, os turistas passam, você vai chegar num ponto, seja nos 3.300, seja nos 4.200, são pontos onde os turistas vão passar, ou já passaram todo o verão. Então a trilha está marcada, é fácil, é difícil você se perder, você tem que prestar um pouco de atenção, mas não é um percurso tão técnico. O que é técnico é muita subida e muita descida, mas tem muita pedra, toda a região dos Andes tem muita pedra. Inclusive é onde eu moro em San Juan, na Argentina, fica a 180 km ao sul de Mendoza, e eu estou a uns 350 km do Aconcagua. Então é uma região, aqui onde eu treino é pedra, é tudo pedra. Então o conforto é muito importante, já vou falar disso quando eu mostrar quando eu falar do tênis, do equipamento. Bom, voltando, a trilha está marcada. As excursões que passam, as excursões que chegam no mirador da Parede Sul, que é onde os 4.200, eles demoram 3 dias para fazer esse passeio. A gente vai fazer numa tacada só, né? Vai e volta. Então é sensacional, só de falar na corrida já me dá vontade de fazer de novo. Que vai rolar dia 20 de fevereiro de 2021, então já anota aí. E bom, falando de novo do percurso, é fácil, não é o desafio nessa prova é a altitude, você se cuidar com relação aos equipamentos. Se você, imagina, você investiu tanto para treinar e tanto em equipamento, e aí na hora você não usa o equipamento correto, você acaba com a sua prova. E numa situação dessa, extrema, que se tiver num dia de muito vento, muita chuva ou sei lá, muito frio, você corre risco de vida. Então é importante você estar atento. É lógico que é bem difícil acontecer alguma coisa trágica, porque sempre vai ter pessoas passando por você. Em alguns pontos você vai ficar sozinho, porque são poucos atletas, a prova é pequena, ela cresce a cada ano, mas ainda não tem 500 pessoas, deve ter um pouquinho mais, deve passar um pouco no ano que vem já, mas é uma prova pequena. Então a segurança é satisfatória para uma prova num ambiente, na maior montanha das Américas, para o lugar que você está, é uma prova até que segura. Um cuidado, isso é super importante, parece uma bobagem, mas é um cuidado que você tem que ter nessa região. Tanto aqui onde eu moro, como lá no Aconcagua. A vegetação é super seca, então tem algumas plantas que têm espinho. E você, sei lá, você não se dá conta, você acha que é uma plantinha, uma grama, um pasto e você pisa. Só que aquilo pode ser uma planta com espinho. E alguns espinhos são bem duros, eles podem entrar no seu tênis, furar seu tênis e cutucar seu pé. Pode acabar com a sua corrida aí. Então toma cuidado só para não pisar onde não for terra, onde não for trilha. Cuidado para não sair da trilha. Enfim, esse é um cuidado super importante. E para evitar que o seu pé inflame, se algum espinho, se você se machucar, ou se você até cair, né, em uma planta assim, você tem que ter a vacina antitetânica. É super importante que você venha para cá para fazer essa prova com a vacina antitetânica. Ela acho que dura 10 anos, então dá uma olhada lá no seu carnê de vacinação, se você já tomou, e se não tomou, toma antes de vir. Não sei quanto tempo de antecedência você tem que tomar, aí você tem que se informar com o seu médico, ou pesquisar. Mas é super importante, é um cuidado que você tem que ter, porque você pode acabar com a sua prova aí e estragar a sua viagem de retorno, né? Não sei se você vai ficar para passear depois,
ou mesmo eu já passei por isso numa prova aqui e o meu pé inflamou, é um desastre, você não consegue andar no dia seguinte e ir direto para tomar vacina, e aí sim melhorou. Bom, vamos lá, seguindo, agora eu vou falar sobre equipamento, o que é importante você levar em consideração, o que eu levei, né? Eu vou passar aí rapidamente, e o que é interessante você prestar atenção. Depois você dá uma busca, depois que acabar o vídeo aqui, dá uma busca aí, Aconcagua, Enzo Amato, você vai achar lá no canal do Programa Fôlego, tem a cobertura da prova que eu fiz, e lá você pode ver um pouco do percurso, um pouco do lugar lá de penitentes, um pouco enfim, de tirar algumas dúvidas aí, se animar um pouco mais também para ir. Bom, uma bandana super importante para você usar na cabeça para reter o calor. Não aconselho você usar boné, porque o boné, com a ventania que pode acontecer lá, o boné vai embora no primeiro quilômetro. Então uma bandana é a sua melhor opção. Pode ser uma para usar no pescoço também, para reter bastante calor, e outra na cabeça, enfim, usa duas aí. Eu tinha também uma balaclava, que é aquele gorro que só fica os olhos para fora, né? Quando eu estava na maior altitude da prova, e se naquele dia a temperatura estava fantástica, e lá nos 4.200 metros está perto do 0 grau. Então imagina se estivesse ventando muito, estava ventando, mas imagina se estivesse frio. Frio com vento frio, você tem que estar mais preparado. Então a balaclava, super importante também. Um fleece, eu tinha um fleece dentro da mochila. Então eu larguei, quando a gente larga 2.600, por mais que seja de madrugada ainda, era de noite quase, ia amanhecer ainda, a temperatura nos 2.600 metros de altitude é diferente da temperatura nos 3.200 e diferente da temperatura dos 4.200. Então eu coloquei o fleece quando eu cheguei no ponto de abastecimento dos 3.300 metros, que é o ponto de retorno para quem vai fazer 25 e acho que quem vai fazer 42 também. Então, enfim, até essa altitude eu estava sem isso daqui, estava com isso aqui na mochila. Quando cheguei nos 3.000 e pouco, aí eu vesti esse daqui e subi. Então, fleece. E eu fiz a mesma coisa quando voltei. Quando eu cheguei nos 4.200, voltei para os 3.000 e pouco, tirei isso daí, pus na mochila. Tirei até o meu anorak que eu estava com ele direto, mas aí a temperatura já estava mais quente e eu ia só descer, então ia ficar cada vez mais quente. Então até tirei. Que mais? Uma luva, essa luva é um pouco mais grossa, né? Uma luva de snowboard, não tem nada a ver com corrida, não é a prova d'água, ela é resistente, mas não é impermeável totalmente, mas ela servia para o frio que eu ia pegar ali, beleza, essa daqui já servia. Então uma luva grossa. Que mais? Um anorak, naquele dia da prova eu não estava com esse, mas o que tem que ter o seu anorak? Tem que ter gorro, e o anorak, qualquer um deles, ele vai te proteger contra a chuva, ele é impermeável, e contra o vento. Então, beleza, mas ele tem que ter gorro. Isso acho que era item obrigatório na prova. É super importante que cada prova de montanha que você vá, você tem que ler com atenção o que é item obrigatório, tem que ler o regulamento com atenção, porque cada prova de montanha é diferente uma da outra, depende do lugar que você está. Bom, eu tinha uma camiseta térmica, essa é manga curta, né? Eu prefiro manga curta e o manguito, né? Então aí o meu corpo todo fica coberto. Então uso o manguito, e se de repente faz mais calor do que eu imaginava, eu tiro o manguito e ainda é uma opção a mais de conseguir tirar mais um pouco. Tem uma camiseta térmica também, podia ser de manga longa, beleza também. Então nessa prova eu estava com essa camiseta térmica, a camiseta da prova, que é uma camiseta de corrida normal, o manguito, e por cima eu estava com o anorak. Beleza, para largar, larguei dessa forma. Lógico, acessórios, né? Luva, bandana, tudo isso aí ajuda você a manter o calor. E calça, estava com uma calça de corrida, legging, né? Acho que isso aqui não é novidade. Então calça, e nada mais, né? Aquele dia, para aquele clima, isso aqui me servia. Só que, lógico, eu fui viajar para a região da Aconcagua com mais coisas.
você tem que estar ligado com isso. E se a previsão do tempo é de tempo ruim, eu teria que ter mais coisas aqui, né? Teria que ou ter mais acessórios, me preparar mais, já sair com a balaclava direto, já desde o começo, me preocupar com não me molhar, se chove, né? Então você tem que estar atento com a previsão do tempo e para a temperatura. E você tem que ter na sua mochila de viagem opções, né? Você não vai só com a roupa da prova e é isso, acabou. Você tem que ir com mais coisas. Se no dia o tempo está bom, beleza, você vai com aquilo na mochila, você não vai nem se dar conta de que tinha aquilo, que precisaria daquilo. Mas quando a temperatura está ruim, é super importante. Eu fui com uma mochila de corrida normal, pequena, né? Essa aqui, ela é de 4,5 litros. Ela estava abarrotada porque eu levava o fleece, levava tudo que era equipamento obrigatório, a lanterna, né? Tinha lanterna porque largava de noite. Enfim, mas essa aqui respondeu super bem, é uma Camelback Ultra Pro e isso era suficiente para eu fazer. O tênis. O tênis eu fui com esse daqui, não estou fazendo propaganda, mas eu tinha dois tênis. Esse aqui que é bem estruturado, pesado e confortável, e tinha um mais leve e mais duro. O que acontece? O tênis mais leve, você consegue correr melhor, correr mais rápido. Só que ele era mais duro. Então eu ia conseguir correr mais rápido no começo, mas no final eu correria mais lento, porque ele podia causar dor no pé. E aí com dor no pé você acaba correndo, você vai cuidando mais da passada que você dá, né? De cada passada. E aí me deixaria mais lento com certeza. Então eu optei por um tênis mais confortável. Lembra, percurso de pedra. Percurso de pedra e quilometragem alta, mais conforto melhor, né? Mas aí depende de cada pé, né? Se você está acostumado a fazer prova longa com tênis baixo e seu pé resiste, beleza, é esse aí que você leva, certo? Esses foram os equipamentos, acho que eu não esqueci de nada. Se tiver alguma dúvida aí anota. Lembra, você tem que ter os equipamentos, mas você tem que saber a hora de usar. Eu tinha uma manta térmica, se de repente como eu falei, a 4.200 a temperatura era de aproximadamente zero, mas era tempo bom para aquela altitude. Então a 4.200 metros, zero, tá ótimo, não tinha vento forte, mas eu tinha um pouco de vento, mas não era tão forte. Os ventos na alta montanha podem te desequilibrar, e não era o caso nesse dia, tinha vento, mas não tanto. Então muito vento, temperatura baixa. Eu já fui numa ocasião na Concagua que eu não conseguia ver a montanha. Pode acontecer. Nesse dia, 2019, 2020, a montanha, céu azul, tudo perfeito. Então tomara que siga assim nos dias da prova para a gente poder aproveitar mais. Mas é um desafio que você tem que ter em conta. Você tem os equipamentos e tem que saber usar, e na hora que você tem que usar. Não adianta você ter a blusa na mochila e está subindo, está passando frio, subindo cada vez mais, você vai chegar um momento que você não vai conseguir se mexer. E o frio é como a fábula do saco na panela. A água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, o saco não se dá conta. Bom, com a gente já passa ao contrário, a gente vai passando frio, passando frio, passando frio, até a hora que a gente não consegue mais. Na hora que você resolver colocar uma blusa, talvez você não consiga ter a habilidade fina de descer o zíper ou de colocar a blusa, porque sua mão já está congelando, tá? Então é muito importante que você que você esteja atento, né? Outro ponto interessante, essa prova é para corredores experientes ou iniciantes, ou tanto faz? Eu acho que tanto faz, depende da distância que você escolher. Lógico que quanto mais quilômetros, mais exposto você estará ao clima, mais alto você vai chegar. Nesse ano de 2019 eu escolhi a distância de 60 km, porque era o lugar mais alto do Aconcagua que se chegava, tanto no 60 como no 100. Então, para mim o 60 estava bom. Quanto mais tempo você escolhe, mais tempo você vai ficar exposto, né, quanto maior a quilometragem. Então, se você escolher 15, 25, até 42, você vai estar ali nos 2.600 até os 3.300. Beleza, só que 42 você está mais tempo exposto. É provável, é muito provável que você demore 1,5 vezes o tempo que você faria 42 no plano, por exemplo, numa maratona. Então você tem que levar em consideração.
Os tempos de corte não são tão severos. Se uma pessoa iniciante resolver fazer 60, beleza, ela chega, vai tranquilo, chega. O ponto de corte é mais ou menos acho que é no 3.300, onde tem um acampamento, o Confluência. Mas conseguiu passar, beleza, segue a prova. Então pode ser, ela não é tão técnica como eu falei, mas tem a questão da montanha. Se você sabe, se você entende que na montanha você não é só um corredor, você também é um montanhista, você tem que estar esperto que se a montanha não deixa você subir naquele dia, você não sobe, você volta, você se cuida. Tá? A montanha sempre vai ficar lá, você tem que se cuidar para voltar para casa. Eu sugiro fortemente que você passe no cemitério dos andinistas. Está perto ali do parque, está na região ali, quando você estiver se aclimatando você vai passar por lá. É um momento super importante para você se dar conta de onde você está e do perigo que você pode correr se você se achar o guerreiro, se achar o invencível. Então é um momento de você... foi muito importante para mim nessa prova. Eu estava muito concentrado, muito focado em me cuidar. Eu fui lá, me cuidei e passar por esse cemitério me fez ter mais confiança no que eu estava fazendo, enxergar onde eu estava e o que eu tinha que fazer em determinadas situações. Então é super importante isso, que você entenda que você não é só um corredor, né? Você não pagou, eu paguei a prova, eu quero chegar lá e voltar, eu quero chegar no ponto mais alto. Se não for o dia, não arrisca, beleza? Super importante, já falei isso um montão de vezes. Só falou falta do câmbio, né? Não tem muito segredo, como eu falei, o real desvalorizou demais frente ao dólar, o peso argentino também desvalorizou mais ainda. Então é conveniente para os brasileiros que, sei lá, estão com receio de viajar e gastar demais, a Argentina é uma boa opção. E é só importante você ter em conta que o dólar oficial já não é o mesmo que o dólar paralelo, né, como a gente chama no Brasil. Aqui na Argentina eles chamam de dólar blue, né, azul em inglês, dólar blue. Então o dólar blue hoje, a gente está falando agora em junho, né, maio, junho, ele está praticamente o dobro do valor do dólar oficial. Então se você não vale a pena você trocar, gastar no cartão de crédito, talvez. Não, aí cartão de crédito não, essa parte corta aí do vídeo. Vale a pena você... É importante você saber disso, porque na hora que você for trocar seu dinheiro, você tem que trocar pelo valor do dólar blue, não do dólar oficial, tá? Então é super importante que você saiba disso. Beleza? Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, lembra, manda a pergunta aí, parece que vai ficar disponível, depois eu vou... acho que vai ficar disponível, se tiver pergunta que eu possa responder depois, manda bala aí. Espero que você tenha gostado. Foi essa a experiência que eu tive nessa prova em 2019. Eu já fiz outras provas de montanha, outras provas em altitude, onde eu chegava mais alto ainda. E essa, por ser no Aconcagua, um lugar emblemático no planeta para as pessoas que gostam de montanha, você está numa corrida lá, é uma sensação indescritível. E se você estiver preparado, melhor ainda. Então, se prepara com a programação da prova, quanto você vai gastar por dia, se prepara quanto aos treinos, que tipo de treino você vai fazer. Lembra, subida em todo o treino, força pelo menos 2 vezes na semana e quilometragem para você resistir. Como eu falei, na prova, na altitude, você vai sentir que parece que você está fazendo um tiro de 1000 metros, enquanto você está caminhando ali devagarinho, parece que você está fazendo um tiro de 1000 metros. Você tem que parar de vez em quando, porque você fica ofegante. Quando você está perto dos 4000, e outras pessoas vão sentir. Eu sempre me dei bem na altitude, nunca senti problemas. Então o que eu sinto em 4000, outras pessoas podem sentir com 3000. Então depende de cada pessoa. Mas é uma experiência incrível fazer uma prova numa montanha e com altitude. É algo diferente para vocês que moram no Brasil, né, para nós brasileiros, e é super legal. Essa é a Aconcagua Ultra Trail, e se ficou alguma dúvida aí, me escreve, me siga lá nas redes sociais, @EnzoAmatosTreinador, e eu
falei isso ano passado, espero que eu esteja no segundo congresso, agora a gente está no segundo, espero que eu esteja no terceiro também. Beleza? Um abraço, tchau!